Bom, vamos lá porque o tempo é curto, o tempo não para e o nosso presidente também não. Dessa vez a gente chegou lá. Nós vamos ter que defender as crianças. Sabe aquele papo do presidente que ia defender a criança porque ele se preocupa muito com a criança e com o adolescente? Então, agora a gente vai ter que começar a dizer que trabalho infantil não é algo tão legal assim. Nosso presidente gosta de colocar uma criança para trabalhar pelo jeito. É óbvio que eu tô aqui simplificando, eu tô sendo um pouco sensacionalista, mas na real, é isso mesmo. Eu vou mostrar pra você 4 tweets, eu acho. 2 do presidente com 2 vídeos onde ele defende que criança tá tudo certo trabalhar, do ponto de vista dele, do ponto da realidade dele. E o tweet do filho do presidente, 2 tweets na verdade, tentando mostrar que trabalho infantil não é assim tudo isso que a esquerda, porque pelo que eu entendi a esquerda não gosta de trabalho, a esquerda gosta de criança usando droga. Isso são as palavras deles. Vamos lá, eu vou te mostrar os 2 vídeos e eu vou mostrar pra você, inclusive você que é eleitor do Bolsonaro ou fã dessa família, alguns pontos absurdos que eles não mostram. Não vou nem pedir você se inscrever, dar like no vídeo, comentar, ativar o sino e compartilhar. Faz tudo isso se você quiser, tá? Vou direto pro vídeo porque é bastante coisa, então não vou me enrolar muito. Primeiro de tudo, o tweet do presidente, que é um vídeo dele, vem com um testemunho de quem trabalhou desde cedo, transforma-se em escândalo para alguns. Ele defendendo que trabalhou desde pequeno, enfim. Dá uma olhada aí, é bem curtinho o vídeo. Na própria live, você até viu um pedaço que não defenderia, que não enviaria nenhum projeto nesse sentido, mas eu trabalhei desde os 8 anos de idade, quebrando milho, plantando milho com matraca, colhendo banana, caixa de banana nas costas com 10 anos de idade, e estudava. E hoje eu sou o que eu sou. Isso não é demagogia, isso é verdade. Inclusive, eu falei que estive com o senhor Jorge Alves de Lima, que era o dono da fazenda, mas ele raramente estava na fazenda. Quem era o capataz, o administrador, era um tal de Percy Geraldo Bolsonaro. E botava para ralar e para estudar. Hoje em dia, eu tiver um moleque aí fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada, acha normal. Trabalhar enobrece, tá? E não estou defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo, mas me fez muito bem trabalhar. Me transformou até fisicamente muito bem. Depois fui ser pentatleta das Forças Armadas, dada o que eu ralei lá no passado. Mais do que trabalhar quebrando milho, quantas e quantas vezes eu ia lancear, arrastar a rede de meia-noite às 6 da manhã, que era a hora que o peixe cascudo ia para a testa das praias do Rio Ribeirão de Iguape. Não tem problema trabalhar. Se hoje em dia pega um moleque lavando um carro, é um escândalo. Agora, se fumar uma pedra de crack, não tem problema nenhum. Então é o seguinte, o trabalho enobrece a todo mundo e se aprende a dar valor ao dinheiro desde cedo quando se trabalha. Agora eu quero que você veja o segundo tweet do presidente, onde ele coloca um vídeo do Donald Trump com uma criança. E é uma matéria, na verdade, da Globo, dessa criança cortando a grama da Casa Branca. Tem tantas coisas nesse vídeo estranhas, mas dá uma olhada lá, depois eu te explico. Sai daí, Koda, vai querer morrer agora? Um menino de apenas 11 anos foi elogiado pelo presidente americano Donald Trump depois de ter aparado a grama do jardim da Casa Branca nesta sexta-feira. Frank Jatcho, de Falls Church, na Virgínia, escreveu a Trump há alguns meses, dizendo que tinha seu próprio negócio de cortar grama e que seria uma honra cuidar do gramado da residência oficial do presidente. A Casa Branca aceitou sua oferta e Frank foi convidado a aparar a grama do Jardim das Rosas sob o olhar atento dos jardineiros oficiais da presidência. Donald Trump aplaudiu e garantiu que o menino estava fazendo um ótimo trabalho. Muito concentrado, o jardineiro mirim não interrompeu sua tarefa e demorou a cumprimentar o presidente, provocando risos em quem estava presente. Entrevistado pelo canal Fox Business antes de chegar à Casa Branca, Frank disse que estava preparado para o melhor dia de sua vida. Eu poderia mostrar os tweets do filho do presidente, tô um pouco ruim da garganta ainda, desculpa, mas eu vou primeiro comentar esses 2 vídeos. O primeiro deles é onde o Bolsonaro fala da realidade dele, que ele trabalhou quando era pequeno e que tá tudo certo. Olha só onde ele chegou, olha quem ele virou. Ele trabalhou quando era pequeno e a vida dele não acabou. E é interessante como o presidente da República, ou esse
ser humano aí, se é que eu posso chamar de ser humano, como o presidente gosta de usar a realidade dele como régua, como padrão pra tudo no país, sabe? Ele não precisa de pesquisa, ele não precisa de estudo, ele não precisa de nenhum especialista. A vida dele vai ser usada como régua pra tudo no país. Então, se quando ele era pequeno aconteceu alguma coisa, ele vai entender que é isso que o Brasil precisa, é isso que acontece no país inteiro. É como se o presidente entendesse que a vida dele é a vida média do brasileiro, sabe? A maioria do país vive como Jair Bolsonaro. A maioria do país, inclusive, depois vai virar deputado e não vai fazer mais nada da vida, não vai nem trabalhar. Tá me machucando, cara, para. E eu acho interessante como ele não acha bizarro a cena de uma criança com um cortador de grama e o Donald Trump, daquele tamanho, batendo palma e analisando se a grama tá bem cortada ou não. O que pra mim soa bem estranho, é um vídeo bem bizarro, não é um vídeo legal. Porque assim, é bom a gente lembrar que não é um pai e um filho, não é um pai e uma filha, não é uma mãe e uma filha, uma mãe e um filho. É um homem branco, é um homem laranja de cabelos brancos olhando uma criança desse tamanho com um cortador de grama maior que ela, batendo palmas. Beleza, cada um recebe esse vídeo da maneira que quiser, eu não vou ficar tentando passar pra você aquilo que você deve sentir ou aquilo que você deve pensar quando tá vendo esse tipo de vídeo. A questão aqui é que essas leis contra o trabalho infantil, Bolsonaro e filhos do Bolsonaro e tiozões do WhatsApp que devem concordar com isso que o presidente tá falando, não é pra proteger só a criança da exploração, porque aí a criança vai, trabalha, a mesma coisa que um adulto, ganha metade ou um terço do que o adulto e ainda não fica com dinheiro porque ela é criança e não pode administrar o dinheiro dela, então o dinheiro fica com os pais. A criança pode trabalhar, mas ela não pode ficar com o dinheiro porque ela é criança. Não é só pra impedir exploração, Bolsonaro. Não é só pra impedir que a criança fique na rua trabalhando enquanto o pai ou a mãe estão dentro de casa, assistindo sessão da tarde ou, sei lá, embaixo das cobertas enquanto tem um frio desgraçado na rua e a criança tá lá trabalhando, pedindo comida, pedindo esmola. Não é só pra isso. É pra impedir que a criança esteja na rua cortando uma grama ou entregando panfleto ou vendendo um picolé ou alguma coisa e ela seja abusada, para que ela não seja estuprada, para que ela não seja sequestrada. É para impedir que esses riscos que existem no mundo cheguem na criança. É para impedir isso. Você impedir que a criança trabalhe não é porque, nossa, queremos um país de vagabundos que fiquem dentro de casa. Não, Bolsonaro. Você se preocupa tanto com a criança, você deveria saber que um trabalho infantil aumenta o risco de abuso sexual. Mas a gente já vai chegar nisso também, porque o presidente gosta de usar essa frase, o trabalho enobrece, né? O trabalho enobrece, Bolsonaro, mas o trabalho infantil aumenta o risco de abuso sexual. Ele acha que tem que ensinar disciplina e valor do trabalho para os filhos. Quer ensinar disciplina e valor do trabalho para os teus filhos, Bolsonaro? Tenha disciplina e trabalhe, uma coisa que você não fez, e aí o que aconteceu? Teus filhos seguiram o mesmo caminho que você. Cagador de regra no Twitter, político que não faz nada. Só mais uma coisa, eu vou voltar nessa frase aqui do Bolsonaro, que o trabalho enobrece, porque ele continua nessa frase. Isso aqui, essa frase que ele tá usando, é só uma adaptação daquela outra que ele já usava. Vou ler pra você. O trabalho liberta. Ele adorava usar essa frase, o trabalho liberta. O trabalho liberta, se você não sabe, é a frase que era usada na entrada dos campos de extermínio nazista. Porque assim, nosso presidente tem referências, ele tem inspirações bem claras. Por mais que ele não admita, o trabalho liberta e a referência dele é do nazismo. Depois que todo mundo ficou criticando essa frase dele, a única coisa que ele fez foi polir um pouquinho e agora o trabalho enobrece. Combina mais com o governo Bolsonaro e com toda essa direita nova no Brasil, porque é isso aí, é um nazismo polido. Mas vamos continuar. Filho do presidente também tweetou, ele tweetou essa imagem ali com o ator e atriz mirim, perguntando-se, será que eles gostariam de começar a carreira deles depois dos 18 anos? Como se o trabalho infantil no Brasil, no geral, fosse ficar dentro de um estúdio com ar-condicionado ou não, ou numa cidade montada dentro de um estúdio e a pessoa tem que ficar estudando. Não tô dizendo que o ator não trabalha muito, é cansativo, mas você vai comparar o trabalho de ator com, sei lá, uma criança cortando cana ou costurando roupa. Não, né, filhote de Bolsonaro? Não vai comparar. São trabalhos bem diferentes, não tem o mesmo efeito psicológico ou na vida da criança, mas ainda assim pode ser prejudicial. Que agora, apesar do filho do Bolsonaro usar a profissão ator e atriz
como nobre, algo legal, agora do nada voltou a valer ser atriz e ator, porque antes não valia. Então eu vou seguir esse mesmo caminho do filho do presidente. Se ele acha que pode usar esses exemplos, ator, artistas, como argumento para tipo assim, ó, tá vendo? Nem todo trabalho infantil é ruim. Eu vou mostrar pra você como todo trabalho infantil pode ser ruim. E é por isso que a gente tem que cuidar, e é por isso que tem lei, que é pra gente impedir certas coisas de acontecer. Alguém lembra do Macaulay Culkin? Sucesso, Esqueceram de Mim? Você deve conhecer a história dele, ele tá sempre em várias matérias da internet, mostrando o antes e o depois, e todo mundo fica apavorado, nossa, olha o que esse cara virou, como que se perdeu na vida, né? Vou mais um exemplo, só todo mundo deve conhecer essa pessoinha aqui, que se chama Michael Jackson. E assim, eu tô citando só esses dois porque é o que normalmente é usado na mídia, é usado em sites como exemplo de pessoas que tiveram uma infância difícil. Porque o Michael Jackson, por exemplo, tinha aquele pai doente dele. Mas se a fama, por exemplo, acaba afetando gente adulta, você imagina uma criança. Mas tudo bem, né? Colocar a criança pra trabalhar. Eu já tô até ouvindo no ar assim, mas pelo menos o Michael Jackson começou a trabalhar, mas virou o rei do pop, ganhou o mundo. Era isso que ele queria, era isso que ele sonhava. Então, é isso aí. Tudo bem a criança ser estuprada, tudo bem a criança ser abusada, tudo bem a criança apanhar, porque no final das contas, a gente ganhou um baita filme pra sessão da tarde e ganhou o rei do pop. O importante é a grade da Globo ali ter o Esqueceram de Mim do 1 até o 80 e a gente ter um cara como pra usar de referência na música. Minha playlist acima de tudo, a indústria audiovisual acima de todos, e se bobear, a gente coloca a criança pra trabalhar e pagar o estudo dela, porque é um absurdo esse país comunista que dá educação de graça. Criança, esse bandinho de vagabundinho aí, tem que trabalhar para pagar a educação deles, que ninguém é trouxa aqui. Tem um monte de gente aí que paga escola particular. Por que a criança pobre não pode trabalhar para pagar a educação dela, né? É isso aí. 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, que você se inscreve no canal. A gente tá ferrado, tá? O caminho que a gente tá tomando é esse aí mesmo. E ainda tem 3 anos. Até o próximo vídeo.